5h16, o produtor rural já encontra no mercado equipamentos portáteis que medem, quantificam e interpretam dados climáticos. Até há pouco tempo, as funções, essas que eu citei, eram feitas apenas por especialistas em meteorologia. Sensores instalados na propriedade fornecem informações atmosféricas e também do solo. Veja na reportagem de Mauro Andrade. Nós estamos na fazenda São José, no distrito de São Luís, próximo a Londrina, que possui uma estação agrometeorológica. Quem vai nos explicar sobre essa tecnologia é Cíntia Junqueira, que é diretora de pesquisa e desenvolvimento da empresa Espectro. Cíntia, chega aqui um pouquinho mais, satisfação conversar com você. Explica para nós o funcionamento dessa estação agrometeorológica. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade. A estação agrometeorológica Palmaflex é um produto da Espectro, onde nós temos a possibilidade de fazer medições em tempo real, continuamente, de temperatura, umidade relativa, pluviometria, que é a quantia de chuva que está acontecendo agora, e passada, né, medições passadas, e vento. Com isso, a gente tem um conjunto de anemômetro, pluviômetro, radiação, sensor de radiação solar e também o medidor de temperatura e umidade relativa. Tudo isso alimentado por um painel solar e por bateria, onde é possível usar tanto durante a noite quanto em dias nublados. Na parte de solo, nós medimos a água disponível para as plantas, usando sensores em 3 profundidades ou 2, tudo isso depende do tipo de cultura. Aqui, como nós estamos na cultura de laranjas, a gente usa 3 profundidades, medindo a água disponível para a planta na profundidade de 20 centímetros, de 40 centímetros e de 60 centímetros. Com isso, além da água disponível, você também pode estudar a percolação da água no solo. Uma das vantagens da estação agrometeorológica é o fato de não precisar de internet com Wi-Fi para a transmissão dos dados. A gente está aqui no meio do talhão. Nesse local aqui, inclusive, a gente não tem conectividade de internet via celular, por exemplo, não tem Wi-Fi, e ainda assim os dados chegam, por causa da nossa tecnologia. Nós desenvolvemos na Espectro e nesse produto Palmaflex um link de RF que consegue abranger até 5 km de raio. Então, é possível a gente colocar os equipamentos em campo, nos locais onde realmente interessa, e enviar esses dados nessas grandes distâncias para um único ponto, centralizado na fazenda, na propriedade, onde ali sim você vai ter um enlace de internet, né, que pode ser via rádio, pode ser via fibra, vai depender muito da realidade do produtor. Essa estação meteorológica ela faz a leitura em um ponto só, ou o produtor pode distribuir isso de uma forma mais ampla? Na verdade, ele pode distribuir pela fazenda toda, né? Você pode ter, por exemplo, uma estação agrometeorológica com sensores aéreos em um ponto representativo da propriedade e estações de solo em cada talhão, para você monitorar ali qual que é o desempenho, qual que é o comportamento do solo em relação à água, por exemplo. Se você tem um sistema irrigado, como sua irrigação pode ser manejada de uma forma mais eficiente. Se você tem uma plantação de sequeiro, como que o regime de chuvas afeta o seu solo nos diferentes talhões. A estação aérea, basicamente, ela trabalha com o conceito de evapotranspiração, ou seja, é estimar quanto de água sai do solo, né, via transpiração e via evaporação. Com o pluviômetro você consegue também medir quanto entra no solo, mas você não consegue medir só com esses equipamentos aéreos quanto de água escoou, né, e quanto de água percolou, ou seja, quanto ela foi para o lençol freático. E com os sensores de solo você consegue também ter essa medida. Então esse sistema ele se complementa, né? Você sabe também como é a parte aérea, que é tradicional, de evapotranspiração, mas consegue cruzar esses dados com o que o solo realmente armazena. E para finalizar, Adilson, a relação custo-benefício de um equipamento dele, ele se paga? Olha, as experiências que nós temos tido, tanto em cultivos de sequeiro quanto cultivos irrigados, ela é bastante importante, bastante interessante para o produtor. Na parte de irrigação é muito evidente isso, né? Porque ele começa a economizar energia elétrica, principalmente, que é o
principal ponto ali de água. Né? E na de sequeiro ele consegue começar a fazer um planejamento do manejo dele de uma forma mais adequada. E isso leva à economia de insumos, fertilizantes, pulverização, é uma série de economias e aumento de produtividade que ele vai ter no final. Ok, Adilson, obrigado pelas informações. Então, mais uma tecnologia sendo levada a campo, acessível aos produtores rurais, que cada vez mais buscam essas informações para melhorar a eficiência, tanto produtiva quanto econômica. Do distrito de São Luís, em Londrina, Mauro Andrade.